Hoje o assunto é especial. É especial porque, novamente, eu tô trazendo temas sugeridos por você mesmo. Por quê? Porque eu perguntei pra você qual é a sua dificuldade, o que você gostaria de falar, se você pudesse sentar um dia aí comigo e tomar um café, o que você perguntaria? E muita gente me perguntou isso. Eu quero saber como me posicionar no mercado e cobrar bem. Como é que eu consigo me posicionar no mercado? Agora é o seguinte, ó. Geralmente, quando alguém me faz essa pergunta, né, de como se posicionar no mercado, eu tenho a tendência a acreditar, ou eu consigo perceber que essa pergunta vem quase que com uma expectativa de que eu fale sobre como ela deve postar na internet, por exemplo, qual hashtag que ela deve usar, ou que frase de impacto que ela precisa colocar na descrição do serviço dela. Mas eu queria fazer com vocês aqui, gente, um exercício para a gente tentar ir mais a fundo no porquê dessa busca de se posicionar no mercado, tá? Por que alguém quer se posicionar no mercado? Ora, pode dizer, porque bem posicionado, você pode ter clientes maiores, ou clientes melhores, quem sabe? Pode ter clientes que valorizam o seu trabalho e, consequentemente, te pagam melhor. Ou seja, a gente consegue entender aqui que essa busca por se posicionar no mercado tem mais a ver com ganhar dinheiro, com cobrar melhor, com ter mais realização profissional, do que realmente ter uma posição dentro do mercado, né, gente? E tudo bem, eu acho que você vai até admitir isso aqui agora e concordar comigo, certo? Que no fim, eu acho que é essa que é a busca, certo? Eu vou te contar uma coisa, tá? Que talvez te deixe sem chão agora. Talvez te deixe sem chão agora. Que só quem pode te dar um lugar ao sol dentro do mercado é você mesmo. Eu vou explicar um pouquinho mais mastigadinho isso, mas é a maior verdade que eu poderia ter pra te falar agora. Eu vejo algumas pessoas, ou a grande maioria das pessoas que reclamam, elas geralmente falam o seguinte: olha, o meu cliente não me valoriza, o meu cliente não me paga o suficiente, o meu cliente não é o cliente certo. O cliente certo parece que tá aí, em algum lugar que eu não sei onde é, né? Algum lugar mágico, especial, que eu quero e preciso alcançar e quero saber onde é. Então, é por isso que eu preciso saber como me posicionar no mercado. Só que se você prestar atenção, na grande maioria de artistas e profissionais, né? Eles não se esperam se posicionar no mercado. Eles esperam, sim, serem posicionados. Do que eu tô falando, gente? Eles estão esperando a vida inteira, e talvez você também esteja nesse momento de esperar aí há um longo tempo para que um cliente lhe pague mais, né? O cliente respeite mais o seu serviço, ou o cliente que vai reconhecer um dia o trabalho desses artistas ou desses profissionais. O problema, gente, é que isso nunca vai acontecer sozinho. Isso eu posso te garantir, que isso não vai acontecer sozinho. Não vai cair um cliente no colo que de repente te resolve pagar mais. Isso não é assim que funciona. Então, qual é o primeiro passo que os profissionais, artistas, arquitetos, engenheiros, designers precisam tomar para conseguir esse posicionamento no mercado, né? Então, você realmente fazer algo para se colocar numa situação de poder, tá? Para cobrar mais. Você tá entendendo que o segredo é se colocar numa posição de poder cobrar mais. Se colocar numa posição de poder atender clientes melhores. E como que faz para se colocar nessa posição de poder cobrar mais, de poder atender clientes melhores? Sendo um profissional completo, gente. Eu vivo dizendo isso, mas eu repito, porque eu acredito fortemente que fazer isso, que é o quê? Controlar o que você faz e o que você entrega. Não adianta dar murro de faca esperando que os outros te reconheçam. A única coisa que você tem controle é aquilo que você entrega, aquilo que você faz, tá? Então, quando você começa a focar no que você faz, no que você entrega, é a única maneira de se posicionar de verdade em um mercado, seja ele qual for. Muita gente também acha que se posicionar tem a ver com marketing, né? Tem a ver com propaganda, um jeito de divulgar o seu trabalho.
Mas eu tenho que te dizer que se posicionar no mercado vem muito antes e é um passo muito mais importante do que se expor. É muito mais importante do que marketing ou é muito mais importante do que aparecer. Porque o marketing, a exposição, a propaganda só vai expor o que você é. E se você não se colocou na posição de estar posicionado no mercado, você vai expor uma coisa errada, tá? Então se posicionar no mercado de verdade vem de dentro de você. E eu já vou dar vários itens para você fazer um check e saber se você tá posicionado no mercado. Vai ficar fácil, uma lista bem fácil eu vou passar aqui hoje, tá? Então vamos lá. Se posicionar no mercado tem a ver mais com dentro de você e não de fora, tá? E para saber se você está posicionado bem no mercado, eu vou te perguntar agora 9 pontos que em teoria você precisa dizer sim para esses 9 pontos, para ver se você deu um check aí, tá? Pega um papel, uma caneta, porque se você por um acaso tá dizendo não para algum desses pontos, é muito provável que é nesse ponto que você precisa melhorar para estar posicionado, ou melhor posicionado, ou bem posicionado no mercado, tá? Eu vou te perguntar 9 coisas agora e eu gostaria de ver se você vai dizer sim para todas elas, tá? Número 1. Vou perguntar isso porque eu sei, porque eu tenho muitos alunos e conheço vários artistas que não têm essas coisas que parecem ser básicas, tá? Mas você tem um e-mail, um telefone, um WhatsApp, ou seja, contatos profissionais que você atende. Se alguém te mandar um WhatsApp, um e-mail ou um telefonema entre 8 horas da manhã e 6 e meia da tarde, sem falta, no momento que te acionarem, você vai responder? Ou seja, você não deixa ninguém no vácuo? Você consegue fazer isso? Às vezes não você, às vezes você tem uma secretária, tem uma equipe e tal. Você consegue dar conta de fazer isso? Porque os artistas estão tudo lá vidrado no 3D e não consegue. Tipo, às vezes o cara tá ligando a manhã toda e tu nem viu. E eu não tô culpando quem não atende, eu só tô dizendo que o mercado exige certas coisas. Pra se mostrar profissional, as pessoas têm que entrar em contato contigo e tu tem que estar disposto a atender em horário comercial. Esse é o item número 1, tá? Você tem, sim ou não? Vai fazendo a listinha que no final a gente vê com quantos pontos você faz nesse 9 aí, ou se tem alguma coisa que deixou faltar e se faltou, corre atrás pra ter esse negócio, gente. 2. Você tem uma página ou um lugar online onde o seu cliente ou pessoas interessadas no seu trabalho podem. Cabeça de pudim. Podem clicar e ver o seu trabalho atualizado. Ou seja, seu cliente pode ver que você tem feito coisas novas e entregando projetos constantemente num lugar de fácil acesso. Segunda coisa, tá? 3. Por enquanto tá fácil, né, gente? É só atender o telefone e ter um link no Behance, por enquanto. Terceira coisa, você tem documentos, não é nada de mirabolante não, mas você tem um documento de orçamento formatadinho, um documento para quando um cliente seu lhe pede um orçamento, você preenche aquele documento e envia um PDF para ele. Quando fecha, você tem um contrato para dizer assim, ó, olha, tá aqui os termos e serviços, ou seja, você tem processos claros, né, de precificação na hora de orçar. Quando você for fazer um orçamento, você sabe quanto você cobra por cada item do orçamento, de bate-pronto. Você sabe se aquilo lá te dá lucro ou te dá prejuízo. Isso tá num documento para quando você fechar com o seu cliente, você ter esse alinhamento de expectativas, que eu chamo, é o seguinte, alinhamento de expectativas num contrato é para dizer o seguinte, olha, tu vai me pagar X, eu vou te entregar Y. Você vai me pagar tal dia e eu vou te entregar tal dia. É só fazer um alinhamento, ó. A tua expectativa é que eu te entregue isso, né? Fechou, eu concordo em te entregar isso. A minha expectativa é que tu me pague isso. Tu concorda? Fechou. Quais os dias que isso vai acontecer? É isso, é um contrato pra vocês terem esse alinhamento de expectativa, tá? Você tem um negócio desse pra ficar tudo profissional, pra quando o cara te pedir um orçamento, porra, daí fechou, ele recebe um contrato assim, porra, esse cara é profissional. E eu não tô falando que é pra ter essas coisas só por burocracia não, gente. E só pra parecer profissional, não. Mas a grande maioria dos conflitos, das cagadas e das
dos rolos e dos calotes vem por falta de alinhamento de expectativa. Às vezes tu acha que tá fazendo demais e o teu cliente acha que tu tá fazendo de menos. Por quê? Porque não foi combinado direito as coisas. Às vezes você acha que tá ganhando pouco. Por exemplo, quantas vezes eu já vi isso, ó? Você pretende entregar um trabalho nesse nível num prazo curtíssimo e daí você cobra isso aqui. E daí o seu cliente fica chorando tanto o preço e no fim você diz o seguinte, olha, eu vou fechar por isso aqui, tudo certo. Daí na sua cabeça, sem você contar pra ele, você pensa assim, ah, já que ele só pagou isso, então eu posso entregar um trabalho mais ou menos e vai ser diferente. Só que você não alinhou isso com ele, porque ele vai continuar te cobrando isso, cara, de expectativa. Então, esse alinhamento de expectativa precisa estar num documento, tá? Então, vamos lá, você tem esse documento, você tem esse contrato, esse orçamento na hora que você fecha um negócio? Depois de fechado, quando você cobra do seu cliente, você faz cobranças e pagamentos de forma oficial, ou seja, emite boletos para ele, emite nota fiscal para os clientes. Esse é o item número 4, tá? O item número 5. 5. Você cumpre todos os itens do contrato sem ficar inventando desculpa. Chegou o prazo, entrega. O número de imagens, entrega. Naquela resolução, entrega. 6. É flexível quando o cliente precisa de você e você tem jogo de cintura para lidar com problemas, porque vão aparecer problemas. Gente, quando você presta serviço para alguém, vai dar merda em algum momento. Alguma coisa vai acontecer fora do previsto. Você tem jogo de cintura sem sair xingando a pessoa para não perder a cabeça? Você é flexível? 7. Você tem, agora para artistas 3D, tá? Você tem um render brabo no seu portfólio? Não, o seu portfólio é repleto de imagens super realistas, imagens lindas e maravilhosas? Ou você acha que essas imagens poderiam ser melhor? Te pergunto isso. A gente tem que ter autocrítica para entender que posição que a gente tá. Ó, agora as pessoas já começam a balançar. Olha o 8º item, gente. Você cobra o valor que gostaria de cobrar do seu cliente, ou pelo menos perto disso. O que significa isso? Você acha que o seu render vale X. Você tá conseguindo cobrar isso dos seus clientes, ou pelo menos perto disso? Ou seja, quando você fecha um trabalho, você está completamente, ou pelo menos feliz com o que você está cobrando e acha justo? Você está nessa situação? E o 9º item, você diz não para o seu cliente quando ele oferece um valor abaixo desses que você considera razoável, ou quando ele te exige um prazo que você vai ter que perder a sua saúde, por exemplo, ou ter gastos extras para fazer, você diz não para esses clientes? Gente, se você disse sim para toda essa lista, perfeito, você já está com um ótimo posicionamento de mercado. Agora, se você disse não para algum desses itens, você precisa melhorar nesses pontos. E talvez não ache que é fácil e nem justo ter que fazer tudo isso, né? Mas eu tenho que te contar, é o mercado que exige. Você pode não achar justo e não atender esses 9 itens, né? Porém, vai acabar buscando a vida inteira um bom posicionamento no mercado e nunca vai ter. Eu tenho que te contar isso. Por quê, gente? Porque você aceitando... E de verdade, olha só, gente. Olha o que eu tenho pra falar aqui, tá? Eu não estou dizendo que é fácil e nem estou julgando quem não pode fazer. Porque eu entendo perfeitamente... Eu já tive várias vezes nessa situação de precisar muito de um trabalho para pagar, vender o almoço para pagar a janta, não tem esse negócio? E enquanto você tá nesse fluxo, é difícil negar um trabalho que te oferecem, mesmo quando é metade daquilo que você gostaria de receber. Então por isso eu não tô julgando, eu só estou dizendo que enquanto você está nessa situação, é muito difícil sair dela, porque o mercado vai te oferecer metade e tu vai aceitar. Só vai começar a fechar trabalhos do dobro quando você começar a cobrar o dobro e as pessoas, eles não aceitarem o seu valor e você só fechar um ou outro trabalho. Quando fechar um ou outro trabalho, você vai ter tempo suficiente para se dedicar àquele trabalho. Vai fazer ele ficar melhor. Mais gente daquelas pessoas, aquela pessoa que te pagou o dobro, vai te indicar para mais pessoas que já sabem que é o dobro.
Então você vai ter mais serviços que custam o dobro. Consequentemente, você vai ter mais trabalhos daquele... Você tá entendendo que é uma bola de neve? É uma bola de neve. E de novo, eu não estou dizendo que é fácil cobrar o dobro e nem que não deve aceitar pela metade, porque eu não posso... Muita gente, vem assim, ó, e diz, porra, olha só que sacanagem, o cara tá cobrando R$30 um render. O que eu posso fazer sobre isso? Nada. A única coisa que eu posso fazer sobre isso é tentar ser 100 vezes melhor que ele para cobrar 100 vezes mais. É o único jeito, né? Então a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle. Não posso julgar, vai se que o cara tá passando necessidade, que o cara tá, sei lá, ninguém gosta de gente que cobra barato, mas eu não posso mudar, eu não conheço todo mundo que cobra barato pra ir lá dar um puxão de orelha. Né? Cada um tem a sua situação. E por isso que eu tô dizendo que para se posicionar no mercado, por que é tão difícil se posicionar no mercado? Porque exige que você faça sacrifícios, exige que você assuma riscos. E ninguém quer assumir riscos. Todo mundo quer aproveitar, todo mundo quer fechar um orçamento, ofereceu metade, não vou perder essa boquinha. Não sei o que lá, não, vou cobrar mais barato porque daí eu vou fechar 10 projetos. Beleza, mas daí é isso que faz não se posicionar. Porque a pessoa vai dizer, vou contratar o Under. Ele cobra R$100 o render. Beleza, vou lá falar dele. Quero fazer uns render. Então eu quero 500. Não, fulano tal falou que faz por 100. Pô, mas 100 tá difícil, não consegue pagar 150? Tá bom, pronto. Belo posicionamento esse, hein? Não tem como sair dessa. Então, vamos lá. O resumo, por enquanto, do que a gente já falou aqui, tá? Se posicionar no mercado é exatamente o que o texto sugere. Você precisa se posicionar no mercado e não deixar que o mercado te posicione. Que o mercado te faça como uma pecinha de xadrez e te coloque no lugar. Porque se você deixar isso acontecer ao acaso, você vai ser colocado numa posição que você não vai gostar, porque não foi você que escolheu. Saber se posicionar no mercado tem mais a ver com dizer não do que dizer sim. Se posicionar no mercado é aceitar somente aquilo que você considera justo. Se posicionar no mercado é aceitar trabalhar somente com quem você admira. São as suas ações que te posicionam no mercado, não o seu desejo apenas, tá? Então não adianta só desejar se posicionar e as ações serem totalmente opostas. Então, quando me perguntam sobre posicionamento no mercado, eu gosto de perguntar sobre esses itens. Tem muitos outros, mas esses são pelo menos os básicos dos básicos que fazem com que a gente entenda se a gente está no caminho certo ou não. Beleza, gente? Eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui, eu vou abrir aqui pra gente ver, tá? Essa é uma boa pergunta. É preciso manter o preço praticado, mesmo que isso signifique recusar 4 e aceitar 1? Olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei trabalhando, eu tinha um preço mais baixo. E o meu percentual de fechamentos, pelo que eu me lembro, assim, tinha uma época que era fechar mais ou menos, tá? 9 orçamentos a cada 10. Se isso tá acontecendo, tem alguma coisa muito errada. Muito provavelmente você tá cobrando muito barato. Foi o que eu aprendi na marra. Eu fechava 9 projetos de 10 e tava contente, dizendo, porra, eu sou foda, fecho 9 projetos de 10. Tem alguma coisa muito errada. Quando eu comecei a fazer essa transição, eu lembro que o meu setor comercial até ficou meio assustado. Falou, porra, Ander, daí a gente vai cobrar mais, daí a gente não vai fechar mais tanto projeto. Que maravilha se não fechar tanto projeto. Sabe por quê? Porque eu tô fechando tanto projeto que tá tudo ficando uma bosta. A gente tá fechando tanto projeto que tá tudo uma caca. Por quê? Porque é tanto projeto que é dia e noite e eu não sei nem fazer se tá bom, se não tá, não dá nem tempo de ver. Isso aqui é só entregar qualquer lixo, todo mundo tá aceitando, tá tudo barato. Não é bem assim, né? Mas assim, ó, a partir do momento que a gente começa a fechar 1 a cada 4, você consegue cobrar melhor por aquele. E daí você se dedica mais tempo. Quando eu fechava 9 orçamentos a cada 10, eu não ganhava mais do que 100 mil, 200 mil reais no ano. Hoje, a gente fecha de verdade. A gente faz orçamentos todos os dias. Provavelmente, vou pensar aqui, ó, que provavelmente entram em contato com a gente, talvez uns 4 orçamentos por dia. No filtro desses 3, a gente já nem faz orçamento, porque a gente sabe já que não é o tipo que a gente quer atender. Que não é lançamento imobiliário, por exemplo. É outras coisas, é um shopping, é um teatro, é um evento, é umas casas,
terreno, num barranco, é qualquer coisa. A gente já sabe que não casa com o que a gente quer fazer. Então, desses 4 orçamentos que aparecem diariamente, uns 3 a gente já nem faz orçamento. A gente só explica o que a gente faz e declina. Desses 30 num mês que aparecem, que a gente realmente faz orçamento, eu não sei se é esse o número, talvez seja o dobro disso que eu tô falando, tá? Porque faz muito tempo que eu não cuido da parte comercial de fato, assim, eu tenho um setor comercial, né? Se a gente fechar dos que faz orçamento aí, não sei, talvez 20% disso. Só que quando eu comecei a realmente topar só o que valia a pena, comecei a faturar muito mais, né? Então hoje a gente aqui na oficina fatura milhões, múltiplos, vários, né? Então se eu continuasse fazendo para fechar 9 a cada 10, ia chegar uma hora que ia limitar, porque uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: o nosso trabalho exige tempo. O tempo é finito. A gente tem tantas horas por dia, tantas horas por semana, tantas horas por mês. Eu mesmo com 50 pessoas na equipe quase que a gente tá hoje, eu consigo só dar conta de um determinado volume de trabalho. E se esse volume de trabalho que eu dou conta de fazer custar pouco, eu vou ganhar pouco. Se esse volume de trabalho custar mais, eu vou ter muito mais lucro, entendeu? Então assim, ó, não se apega a esse negócio de tipo, de fechar, recusar 4 para aceitar 1. Se esse 1 pagar mais que os outros, pagar mais que os 5, pensa comigo. Vamos fazer uma conta bem burra aqui agora, tá? Se para você fechar um projeto bem pago, te pagar por 3 projetos mal pagos, você só vai precisar fazer um projeto, vai ter muito mais tempo, sabe pra quê? Sabe uma coisa que artistas 3D não têm, e talvez arquitetos também não tenham? Tempo para pensar nos seus negócios. Eles estão tão ocupados projetando, desenhando, renderizando, que não conseguem bolar um plano de crescimento, fazer entrevista para contratar alguém, pensar em como que pode melhorar o seu negócio, dar mais atenção para os clientes, fazer alguma coisa diferente do que já faz, aprender uma nova ferramenta, começar a trabalhar com Unreal, com realidade virtual, começar a fazer filmes e animações. Não dá tempo, porque estão lotados de coisas. Se começasse a declinar alguns trabalhos e aceitar menos, sobraria esse tempo para fazer isso. E logo você ia ver que também não ia mais sobrar tempo nenhum, mas pelo menos estava ganhando bem para isso. Então vamos lá, vamos ver qual é a outra pergunta aqui, ó. Você pega muito projeto em Sketch e tem que redesenhar de novo no 3D Max? Isso tem a ver talvez com o posicionamento também, tá? Por quê? Porque quando você para de vender render e começa a entender que o que você faz na renderização é entregar uma ferramenta. Quando você está fazendo um render para um arquiteto, ele vai utilizar aquilo como ferramenta para aprovar o projeto para o cliente ou para que o cliente entenda o projeto. Quando você está fazendo um render para uma construtora, ele vai usar aquilo como uma ferramenta para vender apartamentos, vender empreendimentos, vender terreno, vender cotas imobiliárias, enfim. Quando você começa a entender isso, você começa a entender que você precisa receber informações para poder fazer essa imagem que transmita o desejo em quem está vendo para comprar esse apartamento, por exemplo. Você precisa utilizar, além de toda a técnica, você precisa usar a arte também, você precisa colocar o seu olhar naquela renderização para que remeta realmente todo esse desejo por comprar aquele apartamento, vamos dizer assim. E é obrigação do cliente te entregar o maior número de informação possível, não é mesmo? Uma construtora quer lançar um empreendimento, te contrata para fazer 10 imagens. Você, ok, eu preciso das informações, eu preciso dos projetos, quais são os revestimentos, qual é o público, qual é o terreno, qual é a implantação. Me dá os projetos em CAD, me dá o modelo BIM, me dá o SketchUp, me dá o projeto de interiores. Você tem que solicitar para ele a maior quantidade de informações possíveis. E o cliente, de verdade, ele tem o maior interesse do mundo em te entregar a maior informação possível para garantir menos erros quando você for entregar a imagem. Então, entregar SketchUp ou não entregar SketchUp, na minha concepção, o resultado do render para vender um apartamento com SketchUp e sem SketchUp. Sabe por quê, gente? Porque quando eu recebo um SketchUp, eu tenho que remodelar tudo de novo. Difíceis os casos de que alguém modelou um SketchUp lindo e maravilhoso e me entregou e dá para usar. Geralmente tem que trocar todos os blocos. Obviamente eu vou ser obrigado a refazer todas as texturas, né? Às vezes aquele SketchUp só dá pra usar de base, porque na verdade, eu vou te falar uma outra parada aqui que pode até parecer, não é todo mundo que faz isso, mas de verdade eles querem te entregar o SketchUp porque eles ainda não tiveram tempo de fazer um executivo, ainda não fizeram tempo de fazer um detalhamento.
Então é o que eles têm. E ainda, além de ser só o que eles têm pra te entregar, eles ainda querem barganhar com isso. Tipo, não, né? Pelo amor de Deus, me entrega isso aqui que eu vou fazer. O meu trabalho é te entregar um render. Me entrega, por favor, a maior quantidade de informações possíveis. E se isso for um SketchUp, me dá aqui que a gente consegue fazer esse tipo de milagre, né? Então assim, ó, a gente pega assim muito projeto em SketchUp que tem que remodelar no 3D Max. Essa era a pergunta original, mas eu sei que o cunho dessa pergunta é entender, porque tem muita gente assim, eu te entrego o SketchUp, daí é mais barato, tipo, ou eu vou te pedir pra fazer um prédio aqui, ó, um render de uma fachada. Ou se eu te entregar as fachadas e o DWG é mais barato, porra, mano, é no mínimo que eu espero, eu preciso das informações pra fazer o meu trabalho, meu Deus. Tá entendendo? Então, assim, é informação, o SketchUp é informação, tá, gente? É o projeto. Como cobra quando o cliente pede imagens em resoluções gigantes? Lembra que eu falei que para estar bem posicionado no mercado, você tem que ter jogo de cintura para problemas que vão surgir ou exigências do cliente? De verdade, gente, se o cliente fechou um pacote comigo de 70 mil reais e me pedir uma imagem específica, ele precisa numa resolução 3 vezes o que eu entrego, porque nesse painel específico ele vai plotar no muro do negócio lá que as pessoas vão olhar de perto e precisa estar na resolução. Mano, eu renderizo pra ele, eu não vou cobrar nada dele por isso. Agora, se o cliente fechou um pacotinho de 15 mil e precisa que todas as imagens sejam nesse tamanho extra, primeira coisa, ele já deveria ter me dito isso antes de contratar. Por quê? Porque no meu contrato a gente diz: a entrega final será entregue num arquivo digital JPEG, com pós-produção, em 300 dpi e 5.000 ou 6.000 pixels no tamanho principal. Ele vai ler, a gente fez o alinhamento de expectativa e ele olhou, ok, é 6.000 pixels. Se depois a agência dele pedir outra coisa, vai dizer, olha, está fora do que a gente se alinhou que eu gostaria de entregar. Então, tá fora do contratado. Então eu posso sim cobrar mais. Mas depende muito. Só se aquilo for exigir muita energia da gente e às vezes... Exige, tá? Às vezes a gente realmente, porra, são 10 imagens que tem que renderizar em 14.000 pixels. Porra, isso aí vai dar uma trabalheira do cão, a render farm vai pegar fogo, vai ter que mandar pra Rebo, sei lá. Então realmente a gente pode mandar um orçamento. Agora, quanto cobrar depende de você. Às vezes a gente cobra R$1.000 uma só pra renderizar maior. Se for um pacote de 20 imagens, pode cobrar menos, pode cobrar R$500, pode cobrar... Depende, tá? Então depende muito como você faz isso. Um pacote que eu digo é o seguinte, porque quando você começa a trabalhar com pacotes, você vai ver que fica a vida mais fácil. Isso também é posicionamento, tá? Isso também é posicionamento. Quando você... Isso é uma outra coisa, eu vou falar aqui agora um caso real, gente. Presta atenção. Costumávamos receber muitos orçamentos para serem feitos. A gente orçava um pacote de imagens. Digo e repito, muitos clientes nos pediam orçamento. A gente só trabalha hoje com lançamentos imobiliários. E eu já sei quais são as imagens que o cliente precisa e ele já sabe quando me manda o orçamento. Daí vamos lá que ele orçou 15 imagens. Daqui a pouco ele dizia o seguinte, eu não quero, eu só quero fazer a fachada. Ou vinha cliente e dizia, eu só quero fazer um living e uma fachada. E a gente aqui no escritório sempre foi ótimo, tudo bem, a gente sempre fez isso anos atrás, né? Fazia uma fachada pro cara e uma imagem do living, por exemplo. O que acontecia? Eu comecei a entender que a energia colocada para fazer aquelas duas imagens envolvia minha equipe comercial, o meu financeiro, emitir boletos, emitir nota fiscal, a minha gerente de projetos, minha arquiteta fazia briefing com o cliente, mandava pro diretor de arte ver qual seria os moods daquela cena, tinha alguém que modelava, depois alguém que ia texturizar, iluminar, fazia render, depois voltava, tinha várias alterações, muito mais do que num pacote, enfim, a energia de fazer duas imagens era praticamente a mesma do que quando a gente atendia um cliente que fechava as 15 imagens, tá? Então é o seguinte, acabou que eu comecei a entender que não valia a pena atender clientes de duas imagens. E eu lembro muito bem como se fosse hoje. O meu time ficou meio assustado, falou, Ander, mas a gente não vai mais atender clientes, aparece muito, e a gente tinha muito orçamento assim, que fechava 2 imagens, 3 imagens, 5 imagens, tinha muito orçamento. E daí eu lembro de me dizer o seguinte, olha, cara, não sei não, vai ser um tiro no pé, se tu não atender, se tu começar a dizer que só faz 10 imagens, eu disse assim, eu só quero fazer pacote de 10 imagens pra cima, menos de 10 imagens não vale a pena o esforço da nossa equipe.
Não vale pra mim, né, gente? Talvez pra muita gente sempre valeu a pena pra mim. A partir daquele determinado momento em que o estúdio estava estabelecido, com aquela quantidade de equipe, que tudo fique muito claro, né? Como eu disse antes, qualquer um faz o que quiser da vida, né? Mas eu lembro isso é se posicionar no mercado. Eu cheguei um dia e disse, a partir de hoje, nunca mais vamos fechar menos do que 10 imagens. Mas, meu Deus, como é que vamos fazer? Vai dar tudo certo. Eu quero saber quantos por cento os orçamentos de menos de 10 imagens, de 5 imagens, na verdade, são do nosso orçamento. E no orçamento total do ano, nosso faturamento total, isso era tipo assim, ó, sei lá, 4%, 5%, tipo, whatever. E tinha que gastar muita energia pra fazer aquilo. Tipo, de verdade, se fechasse um pacote de que... Ao invés de, por exemplo, fechar 5 orçamentos de 2 imagens, fechava só um. Então não tem problema perder 5 orçamentos. Se a gente fechasse um de 10, era só um cliente para lidar, era só um arquiteto para entender, entendeu? Era só uma direção de arte para todas as imagens. Então a gente só fecha pacotes com no mínimo 10 imagens. E quando eu fiz isso, adivinha o que aconteceu? Começou a ficar lindo, gente. Porque a gente teve menos clientes. Ao invés de, tipo, fechar todo mês 30 projetos, um monte de projeto picadinho, a gente começou só a fechar 8 projetos, 10 projetos. Era muito menos reunião, era muito menos... Era a mesma quantidade de trabalho na hora de fazer as imagens, mas era muito menos comunicação perdida, era muito menos estresse, lidar com um monte de gente, entendeu? Então, assim... isso foi uma coisa que eu fiz como posicionamento. Eu estava disposto a correr o risco de não fechar mais vários projetos, mas eu medi isso antes de apostar, entendeu? Galera, foi muito bom estar com vocês aqui hoje.